Olá, tudo bem com você? Olha só, vou apresentar para você uma das combinações que eu mais gosto do detox metabólico. E o que é mais legal do detox metabólico para você auxiliar principalmente aquelas pacientes que desejam emagrecer, que desejam reduzir celulite, gordura localizada, lipedema? É que você pode associar aos recursos que você já tem na sua clínica, nos seus atendimentos, ou você pode iniciar do zero com poucos recursos. Isso mesmo, com poucos recursos você consegue aplicar essa ferramenta terapêutica e entregar resultados diferentes. Professor Edjasto, por que eu vou conseguir entregar resultados diferentes com detox metabólico? Porque nós utilizamos sinalizadores biológicos naturais. Então eu vou explicar tudo direitinho para você, você vai ver a prática e qualquer dúvida eu estou às ordens. Primeiro eu quero apresentar para você a Oxvasser. Professor Edjasto, o que é a Oxvasser? É a primeira água termal do mercado quelante de metais pesados, como você pode observar aqui nesse estudo ao lado. Por exemplo, um dos ativos que nós temos na água termal é o zinco, que é um quelante de metais pesados. E por que é tão importante realizar uma quelação de metais pesados? Como você pode olhar aqui do ladinho, a pele é um dos principais veículos de contaminação ou contaminações por metais pesados. E se você tiver, por exemplo, uma paciente que está contaminada com mercúrio, ela não vai emagrecer, porque o mercúrio tem uma afinidade pelos adipócitos. E ele é um metal pesado, ele é neurotóxico, então o adipócito, nesse caso, funciona como uma célula de defesa. Então, por mais que você utilize tecnologias e ativos de primeiro mundo, esse adipócito não vai poder reduzir de tamanho, porque senão ele libera esse mercúrio na corrente sanguínea e é neurotóxico. Então, a Oxvasser, ela é a primeira água termal quelante de metais pesados do mundo. Ela também limpa, nutre, hidrata e equilibra o pH. Você pode utilizar ela como um tônico. Ela é tanto facial como corporal. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, eu quero apresentar para você o primeiro sinalizador biológico, que é o cálcio. O cálcio ele é muito importante no processo de emagrecimento, principalmente, como você pode observar aqui nesse estudo ao lado, ele auxilia na redução da quantidade de energia dentro do adipócito. Então você vai aprender a aplicar o cálcio. Lembrando que os sinalizadores biológicos naturais você pode aplicar tanto no local, para ter uma ação local onde você deseja reduzir a gordura localizada, como você pode aplicar ele na região do punho, para você ter uma ação sistêmica no organismo. Depois, se você quiser saber um pouquinho mais disso, você fala, olha, eu quero saber um pouco mais sobre isso, e eu vou estar explicando para você. Então, o cálcio é um sinalizador biológico muito importante. Existem vários trabalhos como esse que mostram a função do cálcio, principalmente na redução da absorção da energia na forma de triacilglicerol ali, armazenada dentro do adipócito, como também ele auxilia dentro de um processo de emagrecimento, dentro de um processo clínico de redução de gordura localizada, os estoques de triacilglicerol dentro do adipócito. Também quero falar para você do íon de óxido. Por que o íon de óxido é tão importante? Porque ele tem o magnésio, e o magnésio ele é um modulador do cortisol. E eu não sei se você sabe, mas o cortisol é um dos principais agentes que aumentam principalmente o acúmulo de tecido adiposo. Ele aumenta o acúmulo de gordura localizada dentro do adipócito. Também o magnésio é muito importante porque ele auxilia na desinflamação do organismo. E hoje se sabe que uma pessoa que muitas vezes está com sobrepeso, que está num quadro de obesidade, ela está com o organismo inflamado. E isso inflama principalmente o hipotálamo, que é o centro da fome. E o que acontece? O que acontece se o hipotálamo estiver inflamado? Ele não reconhece o hormônio da saciedade, que é chamado de leptina. E se ele não reconhecer a leptina, a pessoa, por mais que o corpo está sinalizando, ó, sinalizador biológico, leptina, está sinalizando o seguinte, ei, para de comer, o estoque de energia está excelente. A pessoa continua comendo e ela continua no processo de aumentar o acúmulo de tecido adiposo. Então, quando você fala bem assim, fulano é um saco sem fundo, aquela pessoa, ela não tem saciedade, principalmente aquela pessoa que precisa comer um docinho depois do almoço, depois do jantar, é o íon de óxido, que é uma ferramenta que vai auxiliar a equilibrar esse eixo hormonal do estresse do cortisol e também vai auxiliar na desinflamação do organismo. Eu posso aplicar ele local, mas eu posso aplicar ele sistêmico se eu quero auxiliar principalmente a desinflamar o organismo como um todo. Estou explicando aqui de uma forma resumida para você, tá? Depois se você quiser saber mais, é só falar comigo aqui. Também agora eu quero explicar para você sobre o cromo. Como você pode acompanhar nesse estudo aqui ao lado, o cromo é muito importante porque ele equilibra principalmente a questão da insulina, fazendo com que a pessoa não tenha essa variação
de insulina, uma baixa da insulina, que faz com que a pessoa tenha uma queda de energia e ela busque principalmente energia em massas e doces, que são fontes calóricas ali, que tem grandes quantidades de calorias e levam ao aumento do sobrepeso. Cromo também, nós temos vários estudos mostrando a ação dele na redução da fome compulsiva, né, da ansiedade, principalmente por massas e doces. Então a gente pode usar o cromo tanto local, onde tem um acúmulo de tecido adiposo, como nós podemos utilizar o cromo, principalmente na região do punho, sistemicamente, como você vai aprender na aula prática. E aí nós temos o molibdênio. Molibdênio, dá uma olhadinha nesse estudo científico aqui ao lado. Molibdênio é muito importante, principalmente porque ele participa do processo de desintoxicação do organismo, né? E o detox, detox redutor, né? O detox redutor, emagrecedor que nós estamos aqui apresentando para você, o detox metabólico, ele tem a ação do molibdênio, principalmente no processo de desintoxicação, principalmente quando a pessoa tem uma alimentação desregrada. Se ela tem uma alimentação desregrada, uma alimentação que tem muito agrotóxicos, pesticidas, corantes, conservantes, o que acontece com essa pessoa? Esses elementos tóxicos ficam dentro do organismo e isso leva o organismo a um processo de defesa, que é o processo inflamatório. Aí o organismo fica inflamado e a pessoa não emagrece. Não tem como a pessoa reduzir um lipedema se ela está inflamada, se ela está intoxicada. Não tem como ela reduzir um grau de celulite, de HLDG. Não tem como ela aumentar o seu metabolismo se ela está inflamada. Um organismo inflamado é um organismo que retém, é um organismo que não consegue eliminar, é um organismo lento. Então, molibdênio é muito importante, posso utilizá-lo local ou na região do punho. E aí dentro do detox metabólico a gente tem essa formulação, uma formulação de sinalizadores biológicos naturais, que é o Ion Reduc. O Ion Reduc tem na sua formulação boro, um elemento muito importante, participa do eixo hormonal. O boro é muito importante para a redução, principalmente da redução da retenção hídrica. Tem o cálcio que eu já expliquei para você, tem o germânio e tem o silício. Para quê? Para que ocorra uma redução sem flacidez. Então o Ion Reduc, eu costumo falar que ele é um gerenciador. A pessoa reduz o tecido adiposo, reduz a retenção hídrica, mas ela vai mantendo a pele da pessoa uma pele saudável. E aí, para finalizar, nós temos o creme Ion Reduc. E aí eu quero ensinar para você rapidamente como você, principalmente você que é estudante, você que está iniciando na carreira, como é que você deve escolher um creme. Primeiro, você tem que pensar que é o seguinte, a sua paciente, a sua cliente, vai lá uma vez por semana, 2 vezes por semana. Agora você vai estar em contato diariamente com o produto que você escolher. Então você tem que tomar cuidado, você tem que ler o rótulo para ver se esse produto não tem agentes químicos que possam causar mal ao seu organismo. Você tem que olhar se no creme, no produto, não tem um petrolato, uma substância derivada do petróleo que leva à inflamação do seu organismo. Você tem que olhar se não tem substâncias alergênicas. Opa! Se não tem disruptores endócrinos, como um conservante muito famoso chamado parabeno. Se tiver esse conservante, o parabeno é um disruptor endócrino, então ele aumenta o quê? Acúmulo de tecido adiposo. É estranho, né? Você aplicar um produto para redução de gordura localizada que tem um agente químico que causa acúmulo de gordura localizada. E aí você vai ter um acúmulo de parabenos e você que é um disruptor endócrino. Também é importante você olhar no rótulo se não tem uma substância carcinogênica, neurotóxica. Então o Ion Reduc é um creme que eu amo porque tem um deslizamento perfeito para uma massagem com drenagem linfática, uma massagem manual de redução ou até para uma massagem relaxante. E ele é um composto maravilhoso porque ele tem principalmente os sinalizadores biológicos naturais, cromo, cálcio, molibdênio, magnésio, potássio, muito importante. E ele, o deslizamento dele acontece porque ele tem óleo de coco, óleo de girassol. Ele não tem um óleo mineral que vai causar um problema ali, que pode causar uma irritabilidade na pele da sua paciente. E ainda por cima ele tem extratos vegetais, como camomila, que é calmante, calêndula, e ele tem também manteiga de cupuaçu. Então, eu quis apresentar rapidinho para você, que é uma profissional, ou para você que está iniciando, essa combinação de detox metabólico. Poderia apresentar outras combinações? Sim, mas essa é uma combinação que eu gosto bastante. Você vai higienizar a pele com a água termal, né, que eu já expliquei, a Oxvasser, que é quelante de metais pesados, e aí você vai aplicando os minerais, como você vai aprender na aula prática, 3, 4 gotinhas, conforme a profissional vai te mostrando, ela vai explicando para você como vai ser essa prática, e aí você vai aplicando um mineral por vez, você aplica o cálcio, depois o íon diox, depois o cromo, depois o molibdênio, ou na ordem que essa profissional colocar. Na sequência você vai utilizar o Ion Reduc, e aí você pode, logo após o Ion Reduc,
Aí você pode aqui utilizar os recursos que você já tem, né? Você pode ir direto depois do Ion Reduc para uma drenagem linfática, para uma massagem que ativa o metabolismo, como logo depois do Ion Reduc, você pode ir para um enfaixamento com sal termal, que dá grandes resultados, os resultados são maravilhosos. Você pode, logo depois do Ion Reduc, ir para uma eletroterapia, que aí o resultado é maravilhoso. Por quê? Porque o corpo ele já está nutrido de sinalizadores biológicos. Quando colocar a corrente elétrica, quando colocar a massagem, ou até você que trabalha com injetáveis, logo após o Ion Reduc, quando você aplicar o injetável, né, aquela formulação, aquela mescla, né, que você acredita que vai dar um bom resultado, o corpo já está ativo metabolicamente e os resultados são maravilhosos. Então, detox metabólico para você reduzir gordura localizada, celulite, lipedema, reduzir principalmente edemas, tá bom? Olha, meu nome é Edjasto, ou mais conhecido como Professor Edjasto. Foi um prazer explicar aqui rapidamente para você essa combinação de detox metabólico. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Valeu!